Olá a todos, eu sou a Isis Assis, acadêmica do quinto ano aqui da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Sou orientada pelo professor Alessandro Loguercio e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Avaliação a longo prazo de adesivos universais com novos fotoiniciadores pós-cimentação de pinos. Como sabemos, a cimentação do pino de fibra de vidro é mais desafiadora, considerando os protocolos de polimerização e de controle de umidade no canal radicular, principalmente no torso apical, até por isso que temos relatos de falhas em alguns protocolos, pelo torso apical ser fora do nosso campo de visão. Assim, o objetivo do meu trabalho é avaliar 3 adesivos universais diferentes, contendo diferentes sistemas fotoiniciadores e a sua interação com a dentina radicular, por meio de 2 testes. O primeiro é o teste de resistência de união e o segundo teste é o teste de nanoinfiltração. Os resultados são imediatos e após 2 anos de armazenamento natural em água, o que é um diferencial do nosso trabalho, porque a longevidade desses substratos é pouco trazida na literatura. Após a aprovação do Comitê de Ética, 120 pré-molares foram selecionados, tendo 13 a 14 milímetros de comprimento. Eles foram segmentados, separando a coroa da raiz, e os canais foram obturados. Em seguida, eles foram divididos em 12 grupos, de 10 raízes por grupo, de acordo com os 3 tópicos do meu trabalho. O primeiro tópico são os sistemas adesivos universais. A gente usou para esse estudo o âmbar APS, o âmbar e o Scotch Bond. O segundo tópico é a estratégia adesiva. A gente fez por condicionamento e lavagem e autocondicionamento. E o terceiro tópico é o tempo, imediato e em 2 anos. Depois dessa divisão, os pinos foram cimentados de acordo com o protocolo escolhido. Eles foram seccionados por terços, 6 fatias por raiz e foram armazenados. Em 24 horas, 3 discos de cada raiz e de cada grupo experimental foram submetidos aos testes e os outros 3 discos de cada raiz foram armazenados em água destilada a 37 graus por 2 anos. O primeiro teste realizado é o teste de resistência de união, em que as fatias obtidas foram mensuradas e foi feito o teste de resistência de união push-out na máquina de ensaios universais. Então, foi feito o carregamento e até que o pino fosse desalojado da fatia reticular. Então, foi pressionado até que o pino se soltasse da raiz. Os dados foram anotados e foi feita a análise estatística pelo teste de ANOVA de 4 fatores. O restante das fatias passaram pelo teste de nanoinfiltração, onde elas foram imersas em uma solução de nitrato de prata por 24 horas, depois foram lavadas e foram imersas em uma solução reveladora por 8 horas. Depois elas foram avaliadas em microscópio eletrônico de varredura. Aqui nessa imagem, eu consigo mostrar para vocês, aqui em cima sendo o pino, aqui a interface adesiva e aqui embaixo a dentina radicular. Essas partes mais clarinhas é a nanoinfiltração do substrato. E é por aqui que a gente consegue avaliar esse teste. Com isso, temos os seguintes resultados. Esse primeiro gráfico mostra os resultados de teste de união push-out. Aqui o gráfico separado por adesivo, por estratégia adesiva e pelo tempo. A gente consegue observar que, independente da estratégia adesiva utilizada, o âmbar APS teve resultados mais altos, o que é uma coisa positiva, portanto, ele tem mais resistência de união. Independente da estratégia adesiva, ele foi alto, tanto nos resultados imediatos e após 2 anos, e também em cada terço radicular, aquelas fatias. Então, na parte cervical, na parte intermediária e na parte apical, ele teve resultados muito parecidos e que se mantiveram ao longo do tempo. Ao contrário do adesivo Scotch Bond universal, onde já teve resultados um pouco mais baixos, que foram diminuindo com o tempo, então os resultados imediatos são mais altos que o a longo prazo. E podemos observar que na fatia apical, ele já teve resultados mais baixos ainda que os outros. Esse segundo gráfico nos mostra os resultados do teste de nanoinfiltração. Novamente, o âmbar APS se mostrou mais eficaz. Esse teste ele é inversamente proporcional ao primeiro. Então, novamente, o âmbar universal APS se mostrou mais eficaz, tendo menores resultados para nanoinfiltração. Independente da estratégia adesiva também, ele se manteve mais estável entre os terços da raiz e também ao longo prazo. Ao contrário do Scotch Bond universal, que já teve resultados mais altos, principalmente nos terços apicais,
e a nanofiltração aumentou ao longo do tempo. Com isso, a gente pode concluir que, independente do terço radicular avaliado, o adesivo universal com fotoiniciador APS demonstrou estabilidade de união na interface adesiva entre o canal radicular e os pinos de fibra, que foram cimentados após 2 anos de armazenamento em água. Aqui algumas referências que a gente utilizou para desenvolver esse trabalho. Muito obrigada!